Olá pessoal do nono ano, mais uma vez estamos aí nas nossas aulas remotas, mas de grande valia, de grande importância, para a nossa aprendizagem. A gente vai continuar, na última parte do capítulo 2, a genética depois de Mendel, tudo que apareceu de descoberta após Mendel dar aquele grande pontapé no estudo da genética. Agora a gente vai, é o capítulo 2, da página 36 a 44, certo? Página 36 a 44. A gente vai falar sobre os genes e o ambiente, os genes e o ambiente. Antes, para a gente só lembrar o que são genes. Genes são segmento de uma molécula do DNA, responsável pelas nossas características hereditárias. Então, os genes são segmentos existentes no nosso DNA. Nós temos milhares desses genes. Nós temos um parzinho de cromossomos, e esse parzinho de cromossomos a gente herda um do papai e um da mamãe, com as características paternas e características maternas. Certo? Então, cada genes a gente tem uma característica herdada deles, como a cor do cabelo, a forma dos olhos, a cor dos olhos, alturas, doenças diversas que a gente pode adquirir através das características hereditárias, dessa herança genética, certo? Então, os genes e o ambiente. Então, os genes são, de certa forma, induzidos a se expressar conforme a situação ambiental, conforme o ambiente, certo? O ambiente pode alterar, que a gente vai ver, alterar o nosso genes, as nossas características também, E isso fazendo com que cada genes ele possa se comportar de maneira única, de maneira única no nosso padrão, nas nossas características, ok? Então, os genes, de certa forma, ele vai ser conduzido também pelo ambiente, vai de acordo com a situação que ocorre no ambiente. Aí diz, como o ambiente altera o fenótipo. Estou lembrado do que é o fenótipo, nós temos genótipo e o fenótipo. O genótipo eu não posso ver de vocês, nem vocês de mim. É o que está lá nas nossas células, lá no nosso núcleo. Isso chama-se genótipo, dos genes que a gente falou agora. Certo? E o fenótipo é a nossa aparência. É o que vocês estão vendo de mim, eu estou vendo de vocês. O que você vê de uma planta, dos outros animais, do seu papai, da sua mamãe, dos seus irmãos, do seu coleguinha. Certo? Isso é o fenótipo. A cor, a altura, a forma do seu cabelo, a cor do seu cabelo, isso é o fenótipo. Certo? Então, o ambiente ele pode alterar o fenótipo? Pode sim. O fenótipo do indivíduo sofre transformação ao passar do tempo. Certo? Ao longo do tempo a gente vai ocorrer transformação. Vocês já viram em vocês, em mim, como a gente se transformou com o passar do tempo? Olha, a minha aparência, já estou envelhecendo, seus pais, seus avós, vocês também, apesar de ser muito jovem, adolescente, pré-adolescente, aí na faixa de 13, 14, 15 anos, eu acho no máximo, Então, mas vocês já estão, com o passar do tempo, o fenótipo de vocês foram transformados, certo? Vocês, para aquelas criançazinhas lá de 1 ano, 2 anos, vocês estão ficando velhos, para elas vocês já são velhos, certo? Eu, para vocês, já estou bem distante também. Então, ocorre essa transformação na gente também, certo? Então, o fenótipo, ao passar do tempo, ele vai sofrer transformações, certo? Os fatores ambientais também podem alterar o fenótipo, altera também o fenótipo. Além dessas transformações, vai alterar. Vamos dizer, cite aí uma. Vamos dizer o seguinte, você já sabe, estudou lá no 7º ano, sobre uma proteína que a gente tem chamada de melanina. Essa proteína, ela dá cor à nossa pele. Certo? A pessoa que tem muita melanina, ela tem a pele mais escura. Quanto mais melanina, mais a pele mais escura. Quanto menos melanina, a pele mais clara. Eu tenho pouca melanina, certo? Então, eu tenho uma pele mais clara. A pessoa tem a pele mais escura, ele tem bastante melanina. E só para a gente lembrar lá do professor, da professora, a melanina, além de dar essas qualidades, a cor do cabelo,
certo? A cor dos olhos, né? A nossa pele. A melanina também, ele é o nosso protetor solar, né? Ele é aquele nosso protetor solar. Nós temos o artificial que a gente coloca, né? Compra na farmácia ou no supermercado, e a gente tem essa melanina, ele se protege dos raios ultravioleta, né? Do envelhecimento precoce da pele, do aparecimento de câncer de pele. Então essa é o caso da nossa melanina, ok? Então o que é que vai ocorrer? Vamos dizer, uma pessoa branquela como eu, se eu ficar no sol tomando um banhozinho de sol, eu vou ficar vermelho, depois eu vou ficar bronzeado, né? A pele vai escurecer. Eu não vou passar a vida toda com aquela pele, que ela vai ter, a tendência dela é voltar ao normal, certo? Então aí você vê que o fenótipo ele pode ser alterado também pelo ambiente. Então a minha pele que é branca, por eu tomar um banhozinho de sol, uma piscina, uma praia, ou no campo, ou numa roça, o que é que vai acontecer? Ela vai ficar mais escura, certo? Ela vai mudar de característica, ok? Então essa é uma forma, um exemplo da alteração do fenótipo em relação ao ambiente. Olha, nós temos, você tem aí no livro aí falando das doenças congênitas, certo? Essas doenças congênitas é aquela que a gente adquire lá no útero da mamãe, que é passada da mamãe para a gente, certo? Ela pode ser natural, ela pode ser, vamos dizer, artificial, certo? Natural é aquela que já vem dentro dos genes da sua mamãe, certo? E passa para vocês, né? E para mim também, através da união, da fecundação do óvulo ali, naquela hora ali do espermatozoide com o óvulo, né? Formou o zigoto, então ali pode vir essas características genéticas, né? Essas doenças congênitas, aquela que a gente adquire lá no úterozinho da mamãe, no nosso desenvolvimento. Agora, cara, essa que tu falou artificial é o quê? Aí é o caso que a mamãe pegou através, vamos dizer, toma medicamento acima da prescrição médica, radiação, drogas, o fuma, bebe. Então isso aí pode alterar o desenvolvimento do embriãozinho também, né? A criança pode nascer com algumas deficiências, deficiência mental, né? Deficiência física, né? Ela pode nascer surda, ela pode nascer cega, ela pode nascer com algum defeito físico, ok? Então pode ser adquirido também, a mamãe não se cuidou, não fez o pré-natal, certo? Então isso são as doenças congênitas, a gente adquire através da nossa mamãe. Então um exemplo daquela, vamos dizer, natural, congênito, o caso da surdez, né? A surdez também pode vir, no caso, um genes com defeito, certo? Um gene com defeito e pode estar relacionado à surdez. O pai e a mãe ser normal, mas eles podem ser heterozigoto, a surdez é uma característica recessiva, então o indivíduo pode nascer com surdez, certo? Com surdez. Ou a mãe, vamos dizer, no caso que a gente falou, sem ser genético, né, artificial, vamos falar assim, isso pode ocorrer, a mãe pegou um vírus, né, o caso do vírus da rubéola, então pode alterar, né, as funções auditivas dessa criança, ela pode nascer surda também, né, com problema de surdez, ok? Então essas doenças genéticas, ela pode ser alterada, tanto nascer com defeito nos genes, como também adquirido pela o envolvimento com a natureza da mãe, né? Como eu falei, citei aí, tudo que ela faz sem um acompanhamento médico. Olha, outro item que vocês estão vendo aí, né? Aí nós temos alterações genéticas na espécie humana, certo? Pode ocorrer alteração genética na espécie humana? Pode. Né, pode geralmente resultar na transmissão. Então essa alteração genética ela pode ocorrer resultando na transmissão dessas características para o indivíduo, ok? Essa alteração ocorre no nosso código genético, nos genes. Tudo a gente está falando dos genes, né? Então essa alteração ela pode ocorrer no nosso código genético e ela pode sim ser transferida para o indivíduo através dessas características hereditárias.
E vai causar o que nesses indivíduos? Né? Vai causar anomalias. Né? Como eu falei nesse instante para você, cegueira, surdez, a síndrome de Down, algumas síndromes, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Né? E estas podem ocorrer durante, e essa alteração pode ocorrer como? Ela pode ocorrer através, na hora da divisão celular. Né? Lembre lá do 7º ano também, né? Quando você estava estudando o reino animal, o reino vegetal, a gente tem 2 tipos de divisão celular, certo? A divisão por mitose e a divisão por meiose. A divisão por mitose é aquela em que as células, quando se dividem, ela fica na mesma quantidade. E ela vai originar o que é isso na gente? Ela vai formar o nosso corpo. Certo? Ela vai ajudar na cicatrização, certo? Renovação de células envelhecidas, reposição de células danificadas. Então isso é a mitose, certo? Você vai estudar muito isso aí na biologia lá no 1º ano, a mitose, ok? Agora vem a meiose, aí a 2ª divisão celular chamada de meiose. Ela só ocorre em uma parte do nosso corpo, certo? Lá, nas nossas células reprodutoras, certo? A mitose em todas as partes. A mitose ocorre no sangue, ocorre no seu cabelo, na sua pele, no seu fígado, no coração, em tudo, certo? Agora, a meiose só vai ocorrer aonde é essa? Nas nossas células reprodutoras, né? No caso do óvulo da mulher e dos espermatozoides do homem. Ok? Então, na hora da divisão celular, né, dividiu. No caso da mitose, aqui não é 2, vai continuar 2. Os descendentes vai ter 2. No caso da meiose, aqui não é 2, um pazinho, dividiu, só vai 1. 50%. Certo? 50%. Por que é 50%? Porque você tem que receber metade do papai e metade da mamãe. Se você recebesse 100% do seu pai, a sua mãe não ia ser sua mãe, não ia ter nada de característica nela em você, certo? Então isso aí só ocorre em bactérias e algumas plantas que a gente faz a reprodução assexuada delas, né? Quando você tira um galho de uma planta, coloca no canteirozinho ali, ela nasce, né? Isso aí é reprodução assexuada. Nós estamos falando, no nosso caso, reprodução sexuada, ok? Então, vai ficar pela metade, por quê? Porque você vai receber metade do papai e metade da mamãe, certo? Então, nessas alterações ocorrem no processo da divisão celular. E nesse da divisão celular vai ocorrer o quê? A meiose. Olha, essa alteração ela vai causar algumas anomalias na gente, como anomalia anatômica e fisiológica. Isso que é anomalia anatômica, isso que você vê, certo? A formação do seu corpo, a sua anatomia, certo? Então pode ocorrer algum defeito, vamos dizer assim, alteração no seu corpo, né? Você nasce com algum defeito físico, ok? Então isso aí é anatômico. Fisiológico, dentro, o funcionamento, vamos dizer, do coração, do pâncreas, do rins, do fígado, certo? Do seu cérebro. Isso aí é fisiológico, certo? Então a gente pode adquirir um genes com algum defeitozinho que pode causar problema. Aí pode. Aí lá no pâncreas, a falta da insulina, né? Que é uma característica genética também, certo? A insulina, né? Aquela que trabalha para a gente consumir o açúcar. Quando a gente não produz essa insulina, então ela vai acumular o açúcar na gente, né? E vai causar problemas, né? De circulação, né? Você pode perder as pernas, os membros inferiores, e aí vai por diante. Outro exemplo aqui que a gente está vendo no nosso livro é anemia falciforme, né? Aqui, ó, a anemia falciforme é uma anemia que ocorre nos nossos glóbulos vermelhos, né? Nós temos nossos glóbulos brancos que está relacionado às nossas defesas, nossos anticorpos. E esses glóbulos vermelhos estão relacionados a
levar oxigênio e nutrientes para nossas células, né? Transportar, né? Vai e volta. Então, nesse caso aqui, quando ocorre essa alteração no nosso código genético, essa anemia falciforme, os glóbulos vermelhos da gente, ele é assim oval, certo? Ele é ovalzinho, ok? Então, nesse caso, no lugar dele nascer quase semelhante a uma bolazinha, só que oval, né? Ele nasce parecendo uma foice, daí o nome, ó, falciforme, vem de foice, ele parece uma meia-lua, a metade de uma lua, certo? E com isso, aí ele tem que estar, formado integralmente para que possa realizar suas funções. Se ele nasce com a metade parecendo uma banda de uma lua, né, o que é que vai ocorrer com ele? Olha, como se fosse isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui vai comprometer, né, o transporte do oxigênio, vai comprometer a oxigenação do nosso corpo. Que o oxigênio do nosso corpo não é só para nos manter vivos, não, certo? Ele é para produzir energia, né? A queima de todos aqueles nutrientes. Você respira para isso, para que esse oxigênio chegue lá nas suas células, né, e promova a queima, a oxidação daqueles nutrientes. E isso vai produzir o quê? Quando você queima, você produz energia. Ó, a energia de calor, certo? A energia de movimento, você se movimenta, certo? Então ele vai fazer isso aí. Então, com esse defeito, com essa falciforme ali, ele não vai transportar as moléculas de oxigênio adequadamente. Daí vai comprometer o nosso desenvolvimento. Temos também outro exemplo, a hemofilia, né? A mãe carrega um genes e esse genzinho recessivo vai causar hemofilia nas crianças, certo? A hemofilia é aquela em que, só para lembrar vocês, a hemofilia é uma característica em que a gente não consegue coagular o sangue, estancar, parar a hemorragia, certo? Tem pessoas hemofílicas que se for extrair um dente, ele pode morrer na cadeira do dentista. Se ele fosse operar uma cirurgia, ele morre, certo? E são pessoas que, vamos dizer como a gente fala no popular, pisa em ovo, certo? Porque falta uma proteína lá que, no caso, para estancar, parar, coagular o sangue na hora de um corte, certo? Na hora de uma cirurgia, na hora da extração do dente. Então ele tem que estar ali, o doutor, preparado para isso, ok? Como eu falei também, essas alterações ocorrem para o caso de diabetes, né? Outro exemplo, obesidades. Tem pessoas, você vê, tem pessoas, mas rapaz, eu ando, eu corro, eu faço isso, aquilo, outro, faço atividade e continuo engordando. É porque a obesidade também está relacionada aos genes. A obesidade está relacionada ao comportamento alimentar, certo? Você tem um comportamento alimentar fora do padrão normal, né? Come demais, come de tudo, aí, ó. Porque no caso de você ficar obeso, é você comer além do que você gasta, certo? Se tudo que você comer, você gastar, né? Você vai manter o seu corpozinho ali equilibrado, a barrigazinha ali de tanquinho, certo? Vamos dizer só um exemplo. Se eu preciso durante o dia de 2.000 calorias para tudo que eu faço, estudar, brincar, namorar, dormir, tudo, 2.000 calorias. Aí eu como 3.000, 4.000 calorias por dia, certo? E aí sobrou 2.000 ou 1.000 calorias, e aí vai juntando. Ou então, se eu como essas 2.000 calorias, era para eu gastar, eu não gasto. Eu sou sedentário. Aí, ó, vou inchar. Lembra da aula lá do 8º ano, a professora falando, na hora da alimentação? É isso, a obesidade. Por isso que muita gente não consegue emagrecer, porque tem isso aí, né? O processo da alimentação irregular que você faz. E também no caso aqui da alteração do nosso código genético,
está lá nos genes para a obesidade, ok? E outro exemplo também, nós já citamos alguns, né? Anemia falciforme, é o caso da obesidade, o caso da hemofilia, né? Que aí tem muita gente com hemofilia, mas pode ser tratado, a diabetes, temos a alergia também, certo? Tem muitas pessoas que têm problema de alergia ao ambiente, à alimentação, os genes também. Mas tudo isso aqui, hoje em dia, graças à ciência, graças à genética, graças a esses maravilhosos doutores, pesquisadores, né, a nossa ciência, a gente pode controlar e viver normalmente. Certo? Isso aqui não é nada de outro mundo hoje em dia. Era no passado, porque a ciência não era tão desenvolvida como hoje. E agora imagine daqui a 50 anos, né? Quando você estiver lá na frente, olha que maravilha, cada vez mais, né? A ciência desenvolve, você vê os cientistas, as pesquisas, a descoberta de medicamentos, tudo isso aí é para melhorar a nossa vida, dar condições melhores à nossa vida, certo? E aumentar o tempo de vida da gente. Há 60, 50 anos atrás, a média de vida de um brasileiro era 45 anos, se não chegar a 50 anos, era a média de vida, você podia até passar mais, aos 80. Isso aí foi um erro de percurso. Hoje em dia, devido à ciência, as condições de alimento e tudo, já estão, parece que se eu não estiver enganado, 75 anos a média de vida. Olha que beleza. E a ciência, eles querem chegar a 100 anos. Nem que seja daqui a 50 anos, chegar a média de vida a 100 anos. Mas aquele você chegar a 100 anos, você é ativo para tudo. Não é aquele 100 anos ali morto, não. 100 anos você é como se fosse uma pessoa de 60, 70 anos agora, que trabalha, que anda, que é independente de tudo. Certo? Não é nem independente financeiro, independente do orgânico. Como eu falei nesse instante, na sua anatomia, na sua fisiologia, certo? Olha que beleza, ok? Olha, nós temos aí também um exemplo da fenilcetonúria, né? A fenilcetonúria, ela é uma proteínazinha que existe nos alimentos, certo? Tem pessoas, crianças, que ela é alérgica a essa proteína, certo? Essa proteínazinha, ela tem uma característica, é autossoma, ela é recessiva, quer dizer, nosso corpo, ela é recessiva, ok? Então, o que vai acontecer com essa doença chamada de fenilcetonúria, né? Essa fenilcetonúria, ela pode causar problemas, né, no cérebro da criança, devido ao acúmulo dessa proteína que não foi digerida, certo? Que não houve um metabolismo dessa proteína que se acumulou. Então a criança pode nascer com problemas intelectuais, de desenvolvimento intelectuais, certo? Então isso ocorre devido ao quê? A ausência de uma enzima. Enzima é um catalisador de reações químicas, certo? Então ela faz um metabolismo sem alterar a temperatura do organismo, certo? Então falta essa enzima aí, ok? O que é que vai ocorrer? Nesse metabolismo, esse aminoácido é a unidade básica dessas proteínas, das proteínas, certo? É um aminoácido. Então, nesse caso aí, a fenilalanina, essa proteínazinha, ela não consegue ser metabolizada, ser transformada em outra proteína. A fenilalanina, certo? Ela não consegue ser transformada em outra proteína para que o organismo reaja e cause o desenvolvimento, certo? Então isso que vai ocorrer. Qual é essa proteína que ela vai se transformar? É a tirosina, certo? Então, como ele não tem essa enzima que pega essa proteínazinha aqui, a fenilalanina, né, e se transforma através do metabolismo em tirosina. Então, essa fenilalanina, ela vai ficar acumulada dentro do organismo, certo? E ela vai causar, principalmente, problema no cérebro da criança,
né? Como eu falei, ela vai causar aquele processo de deficiência com a inteligência dessas crianças, certo? Aí você pode dizer, isso tem tratamento? Não vai ter tratamento, ok? A criança, a mãe tem que estar esperta, levar para o doutor, porque o tratamento para essa criança é o quê? A dieta alimentar. Ela vai mudar os hábitos alimentares. Porque na hora que ela vai pegar um produto lá, ela vai ver se tem essa proteína lá, a fenilalanina. Se ela tiver lá, né, essa proteína, a criança não pode comer de maneira alguma. Mas o médico vai prescrever o alimento que ela pode comer, certo? Porque se ela comer produtos, alimentos que tem essa proteína lá que ela não consegue metabolizar, transformar em tirosina, ela vai acumular e isso vai causar problemas cerebrais nela, né? Vai causar deficiências no relacionado à sua intelectualidade, certo? Ela vai ter problema, a criançazinha, ok? Como hoje a ciência já está bem desenvolvida, o que é que pode ocorrer? O tratamento é apenas a dieta, a modificação no hábito alimentar. Ok? Agora, isso aí, Aécio, como é que o doutor pode prever isso aí? Hoje em dia é lei, certo? Hoje em dia é lei. Isso se dá através da mamãe, né? Procurando um aconselhamento médico, né? O tratamento. Então, existe na hora que a criança vai nascer um examezinho chamado de o exame do pezinho da criança, certo? Mas pode ser qualquer parte. É o pezinho. Por que é no pezinho? Porque o pezinho, se você vê um recém-nascido, o pezinho dele é irrigadozinho, fica vermelhozinho aquele pezinho. Então assim, a criança nasce, parece que é 48, 72 horas, se eu não estiver enganado, né? Então o doutor vai lá, dá uma picadazinha, retira um pouquinho de sangue, vai fazer o exame e vai identificar isso aqui. Muitas doenças vai identificar, certo? E isso vai evitar, por quê? Porque a criança, se a mãe deixar para lá, aí quando a criança tiver 7, 8, eu falo em torno aí, se eu não estiver enganado, 48 a 72 horas, certo? A mãe deixa para 5, 6, 7 anos, quando for a criança já está com problemas mentais, já está bem avançada, então não tem volta para ela. Certo? E quando ela faz esse testezinho, o que é que vai ocorrer? Aí sim, o doutor vai identificar, vai fazer o que eu estou falando aqui, olha mamãe, isso aqui a criança não pode mais comer. A gente vai regrar, vai mostrar, vai modificar totalmente o hábito alimentar dele. Ele só pode comer isso aqui, certo? E ele vai viver tranquilamente, uma vida praticamente normal, certo? Então, tem a doença, é um problema, a hemofilia é um problema? Mas a gente, graças a Deus, tem quase uma solução. Temos quase uma solução. Né? Como dizem os nossos antigos, para cada problema existe uma solução. Né? E principalmente se você chegar logo. Né? Aí a pessoa diz, o câncer não tem cura. Dependendo do câncer, dependendo de como você chegar no médico, antecipa, existe a cura. Né? Então o caso... tem pessoas que todos os anos faz exame, faz um check-up, né? Vai fazer uns exames cotidiano, né? Aí todo ano vai lá, tem mulher que todos os anos vai ao médico, quer ela esteja sentindo ou não, o médico vai fazer aquele check-upzinho, fazer o exame de urina, o exame de fezes, aí de secreções, né? Tudo ali, né, vai mostrar, olha mamãe, tá tudo bem. Às vezes a mulher vai fazer o exame da mama, né, todos os anos, não precisa ter o cara, aí a veia aparece ali, aí com um tratamentozinho, ó, desaparece. Aí não, ela só vai daqui a 5, 10 anos, ou então quando começar os primeiros sintomas, aí já é tarde, atrasado, né? Eu citei que eu estava lendo sobre acho que vocês viram também, sobre o filho de Roberto Carlos, que morreu a semana passada, ele estava falando, o meu problema de glaucoma, qual foi o problema da visão dele, né? Ele só foi tarde demais. Né? Se eu tivesse ido antes, porque é um problema congênitozinho lá atrás, talvez eu tinha, né, melhorado bastante a minha visão. Né? Eu me lembrei dessa aula aí, eu disse, se eles, né, tudo chegando um pouquinho adiantado, né, pode até não resolver 100%, mas vai dar uma boa adiantada aí. Ok? Olha,
Agora nós temos no nosso capítulo ali alterações cromossômicas, né? Alterações cromossômicas, né? Nós temos alterações no nosso código genético, né? Nos genes, né? Aí causa tudo aquilo que a gente falou, anemia falciforme, né? O problema do metabolismo da fenilalanina, ok? Da diabetes, né? Da hemofilia. Agora não, alterações no cromossomo, né? No cromossomozinho. É aquele filamento que você vê parecendo um xizinho, aquele filamentozinho ali. Então, pode ocorrer alteração nesses cromossomos. Aqui, ó. Ok? Então, nesses fiozinhos aqui é os cromossomozinhos. Ok? Então, nele agora que a gente vai falar. Então, nessa alteração são erros durante a divisão celular também. Pode ocorrer erro na divisão celular. Certo? Então, lembra que eu falei na meiose? Quando está se dividindo, o que é que vai ocorrer? Aquele cromossomo, vamos dizer que aqui, ó, parzinho de cromossomo. Né? Na hora da divisão celular, aqui são o meu par de espermatozoide. Ok? Então, o que é que vai fazer aqui meu cromossomzinho aqui, ó? Meu espermatozoide vai mandar apenas um aqui, ó. Certo? Meu parzinho de cromossomo. Eu falei espermatozoide, mas é cromossomo. Ok? Vai mandar apenas um. Porque o outro vem da mulher. Certo? Para formar os 100%. O parzinho, com característica paterna e materna. Lembra que eu já falei? Então, nesse caso, existem essas alterações cromossomos, o erro na divisão celular. Então, no lugar de eu mandar um, eu mando os dois. Certo? No lugar da mulher mandar um, ela mandou os dois cromossomos. Certo? Eles não se separaram. Ah, a gente pode adivinhar? Não. Né? Que isso é ao acaso. Pode ocorrer ao acaso. Certo? Ah, vai ser bom isso aí? Não. Vai trazer algumas síndromes. Complicações não para a mamãe. Para a mamãe é assim porque ela que vai criar. Certo? Ela vai cuidar daquele anjo que vai nascer. Certo? Mas para a criança. Então, nesse caso, essas alterações elas podem ser numéricas. Certo? Elas podem ser numéricas. Então, no caso dessas numéricas, o que é que vai ocorrer? No lugar de você ter um parzinho, 46 cromossomos, vamos tratar de nós agora, nós temos 46 cromossomos. Desses 46, 44 são autossomos para formar o nosso corpo e um parzinho de cromossomos sexuais. Ok? Então, nesse caso, algumas crianças nascem com 47 cromossomos. 47 cromossomos. Ou 45. Tem menino que nasce com 48, 49, vocês vão ver isso lá no ensino médio. Certo? Vamos tratar só dessa parte aqui. Ok? Então, nesse caso, dessas alterações numéricas, ok? Ocorrem algumas síndromes. São sintomas. Síndromes são sintomas de algumas doenças que podem ocorrer no indivíduo. Certo? Alguns comportamentos que vai ocorrer ali, essa síndrome. Ok? Então, nesse caso, nós temos como exemplo, né, bem clássico, a síndrome de Down. Ok? Vocês têm aí no livro de vocês, a síndrome de Down. Ok? Olha, a síndrome de Down. Certo? Essa síndrome de Down, ela pode ocorrer tanto na menina como no menino. Ok? Isso não é coisa só de homem, não. Ou da mulher, não. Ocorre nos dois. A síndrome de Down. Ok? Então, nesse caso, vai ocorrer, vai formar 47 cromossomos. Essa síndrome de Down, olha, a gente tem pares de cromossomo dividido, colocado em números, de 1 até o 23. A síndrome de Down, ela ocorre no cromossomo 21. Olha, essa síndrome vai ocorrer, essa alteração, lá no cromossomo 21. Ok? Aí o que é que vai ocorrer nesse cromossomo, Edson? Olha, alteração no número de cromossomos. Olha aqui, ó. Não era para ter um par? Olha aqui, ó. Eu vou ter 3. Chama-se trissomia. Ok? O aumento, ó. 3, tá vendo, ó? Era para ter apenas 2, ó. Tá
vendo? Esses dois aqui, era apenas dois. Então a mamãe ou o papai mandou mais um. Nesse caso aqui vai nascer uma criança com síndrome de Down, com essa anomalia, certo? Com a síndrome de Down. Então, nesse caso aqui, o que é que vai ocorrer a essa? Nessa menina, ela vai ter quais características que vai acompanhar essa criança? Uma deficiência intelectual na criança, né? Ela vai ter as mãozinhas mais curtas, problemas cardíacos, ela tem baixa altura baixa, né? Abaixo da média, ela vai ter o pescoçozinho grosso, né? E adiposozinho, né? É umas características que tem essas pessoas com essa síndrome chamada síndrome de Down, né? E problema cardíaco, a média de vida dela é menor do que a nossa, ok? Mas são pessoas maravilhosas. Você vê, são os anjos que Deus colocou aqui na Terra, né? Muitos, já vi muitos se formaram, casaram, tiveram filhos, certo? Uma vez eu vi até uma que se formou em pedagogia, professora, ok? Hoje em dia, já devido aí a ciência bem evoluída, né? Eles se desenvolveram, tem desses que até dirige tudo, ok? Então não é aquele coitadinho de antigamente, não. Hoje ele está incluído, está envolvido com a gente. São pessoas altamente bacanas, né? Tem deles que são mais bacanas, aprendem a tocar violão, aprendem a cantar, tudo. São pessoas normais. Tem uns mais afetados, né? Outros menos afetados, né? Então, isso é o caso da síndrome de Down, né? Nesse caso aqui eu mostrei a vocês, nasceu uma menininha, sempre no cromossomo 21, viu? Olha aqui o de baixo aqui também, ó, tá vendo? Era para ter nascido esses dois ou esses dois aqui. Olha aqui, o que é que acontece aqui? É um menino, tá vendo? 2x, menina, x e y, um menino. Então, nesse caso aqui, nasceu um menino com essas características também, né? Com a síndrome de Down, ok? Essas pessoas que estão conosco aqui, né? Maravilhosamente, pessoas que a gente tem que retribuir o maior respeito com elas, né? Então, nós temos outra síndrome também, na alteração cromossômica, chamada de a síndrome de Klinefelter. Viu você? Olha, de Klinefelter. Olha aqui o nome. Klinefelter, ok? Então, nesse caso aí, essa síndrome aqui, ela vai ocorrer nos cromossomos sexuais. Ok? Nos cromossomos sexuais. Nesse caso aqui, esse aqui só ocorre no sexo masculino. Ok? A síndrome de Klinefelter, tem esses nomes. Essa de que é Down. Down foi o doutor que estudou e descobriu essa síndrome aí. A síndrome de Klinefelter também é um médico. E eles colocaram, às vezes não é ele que coloca, às vezes eles já morreram, ou então outros colegas colocaram em homenagem a ele. Certo? Lembra lá de trás quando a gente estava estudando os elementos químicos, né? Bor, Rutherford, né? Então coloca-se, né? O nome de quem descobriu, do cientista, em homenagem a ele, nessa importância para a ciência que ele trouxe, essa grande descoberta. Então, do Klinefelter aqui, ele só ocorre nos homens. Aonde é? Lá no cromossomo sexuais. Então ocorre desse jeito, olha, certo? Olha aqui, ó. Ok? São 3, era para ter 2. Olha, aqui vai ser um homem porque ele tem aqui o Yzinho. Então, nesse caso, ele vai ter 47 cromossomos. 47 o síndrome de Down e 47 de Klinefelter, ok? Então, aí você... qual é as características dessa pessoa? Olha, esses meninos ocorrem só no sexo masculino, né? Já repeti várias vezes. Ele vai ter os seus órgãos genitais pouco desenvolvidos, certo? Os órgãos genitais deles, os testículos, o pênis dele vai ser pouco desenvolvido. A ausência de espermatozoide também. Então ele vai nascer estéril e não vai conseguir engravidar,
ok? Olha, outra característica deles, eles são magros, certo? Esguio, e há um desenvolvimento na mama. A mama deles se desenvolve bem, certo? Há um bom desenvolvimento. Outro exemplo, nesse caso aqui dessas síndromes, né? Colocando para vocês vai estar lá no ensino médio e vai lembrar, se Deus quiser, é a de Tunney, certo? Síndrome de Tunney. Ok? Também em homenagem ao cientista que descobriu essa síndromezinha aí. Ok? Nesse caso ocorre, olha, a de Klinefelter ocorre nos homens. A de síndrome de Down, tanto no homem como na mulher. A de Klinefelter só ocorre nos homens. A de Turner só ocorre nas mulheres. Ok? Lá nos cromossomos sexuais. Ok? Nesse caso aqui, é o seguinte. Uma mulher, ela tem 2x, não é verdade? Essa menina vai, no seu cromossomo sexual só vai ter um X, certo? Vai ser representada assim, ó, X e aqui esse 0, certo? Quer dizer, ausência de um cromossomo aqui, certo? Não vai ter esse cromossomozinho aqui, então vai ter ausência, certo? Então, nesse caso aqui, era para ter quanto? 46, ó, os dois primeiros que a gente falou, síndrome de Down, 47, é isso. Síndrome de Klinefelter, 47 reais. Aqui, síndrome de Turner, 45. Por quê? Menos 1. Aqui é chamado de monossomia, o outro trissomia. Trissomia para Down, trissomia para Klinefelter, esse aqui, monossomia, apenas 1. Certo? Vai ocorrer nas mulheres, certo? Só ocorre nas mulheres. Aí, quais as características dessa menina? Olha, as características, elas são estéreis, não tem capacidade de engravidar, certo? Elas não vão engravidar, ela tem o tamanhozinho, a estatura dela é reduzida, pequenininha, elas são gordinhas, certo? Elas têm as mamas pouco desenvolvidas, ó, certo? Você vê que no outro desenvolve as mamas, nessas meninas não, é pouco desenvolvida aqui. O pescoço dela chama-se pescoço alado, né? Então é isso aqui, ó, fechado. O pescoço dela é assim, ó, igual com a cabeça aqui, ó, certo? Igual com a cabeça, chamado um pescoço alado, né? E o ovário, por ela ser estéril, o ovário dela é atrofiado. Então essa é uma das características que ocorre nessas meninas, certo? Ah, vai ocorrer sempre. Não, isso aí, em 100 mil pessoas ocorre um caso, né? Mas só que a gente não pode adivinhar. Por isso o respeito com essas pessoas. Por isso o respeito com as diferenças, certo? O respeito. Você não sabe o que é que pode vir aí, não. Eu sei o que está aqui, ó. Eu sei o que está aqui no meu cabelo, mas eu não sei o que é que está aqui dentro de mim, não. No meu genótipo, não. Certo? Então, o respeito para as diferenças. Ah, eu vejo uma menina com síndrome de Down, eu sei que lá qual for. Ah, eu vou, como a gente fala, eu vou mangar, eu vou caçoar, eu vou tirar onda. Não, de maneira alguma, cidadão. De maneira alguma. Porque pode vir para você também, que Deus o livre. Certo? A gente não sabe como é que estão nossos cromossomos. A gente não sabe como é que está o nosso código genético. Certo? Então, respeitar é o primeiro ato de amor para com essas pessoas. Certo? Você vê que são pessoas que não pediram, nem os pais pediram dessa forma. Certo? Mas acontece. Certo? E acontece. Ok? Olha, agora a gente vai falar sobre a biotecnologia. Agora a gente vai falar sobre a biotecnologia, certo? É um conjunto de técnicas que envolve manipulação de seres vivos para a produção de produtos para aplicação na saúde, na agricultura, na indústria. Então existe o que aí na vida, tecnologia, né? Envolve esses dois aí. Vai fazer o quê? Uma manipulação, pegar seres vivos, né? Ai, mas é o ser vivo todo? Não, é os seus genes. Você vai pegar um genes humano e colocar no vegetal. Pode pegar um genes humano e colocar em outro animal. Totalmente diferente dos seus padrões.
Então isso vai gerar produtos que vai ser aplicado aonde? Vai ser aplicado na saúde, vai ser aplicado na indústria, vai ser aplicado na agricultura, né, para melhorar as condições, né, vai melhorar as condições desse produto e aparecimento de uns produtos novos para melhorar o nosso padrão de vida, certo? Nós temos aí o chamado de OGM, que é os organismos geneticamente modificados, geneticamente modificado, né? Então, esse organismo geneticamente modificado, o material genético ele vai ser o quê? Manipulado, né? Ele vai manipular o seu material genético, certo? Tirar os genes de um indivíduo e colocar no outro, certo? Nós temos também aí os chamados transgênicos, né? As substâncias, os transgênicos. Transgênico, a passagem também, né? Nesse caso aqui nós temos nós temos a alteração, nesse caso nós temos a manipulação dos genes, né? Nos transgênicos nós temos a manipulação dos genes e no material genético, no caso dos organismos geneticamente modificados, nós temos aí a alteração, certo? Isso aí vai trazer o que para a gente? Olha, quando alguns indivíduos, vamos dizer, um exemplo bem clássico para nós, é o caso da produção da insulina, certo? Falamos, a insulina, a nossa insulina, as pessoas que produzem normalmente, ela ocorre no nosso pâncreas, certo? Ela vai retirar o excesso de açúcar para colocar nas células para ser queimado. No caso, com a ausência da insulina, esse açúcar vai ficar nas células e vai causar transtorno nesse indivíduo, né? Ele vai comer e continua magro, né? Vai trazer problemas graves para eles, orgânicos, né? De circulação do sangue, e pode levar até o sujeito à morte, ao coma, ok? Então, nesse caso, a insulina, nos anos, há 40, 50 anos atrás, ela era produzida, né, devido à grande escala, através de animais, como porcos, vacas, certo? Mas isso ia causar um grande problema, porque muita gente recebia, sentia alergia, a produção era muito pouca para a demanda, certo? Então não tinha insulina suficiente, ok? Aí, devido a essas técnicas, né, a biotecnologia, o homem começou a fazer essa manipulação, tirar os genes do homem relacionado à produção de insulina e colocar em bactérias. As bactérias se reproduzem muito, né? Em 20 minutos as bactérias se reproduzem. No dia vira milhões e milhões de bactérias, certo? Então a produção de insulina é grande. E tem outra coisa mais. Essas bactérias, essa insulina é quase 100% igual à nossa, né? Não tem caso de alergia. Raramente vai acontecer. E a grande produção que é principalmente. Então, hoje em dia, a grande produção dessa insulina é através dessas bactérias, certo? Então, essa manipulação, a gente vai ver, tem um lado benéfico e o lado maléfico. O lado da vantagem e o lado da desvantagem, certo? Você vai ver. Aí, quando você pega um produto no supermercado, você vai ver que lá tem um Tzinho, certo? Eu acho que deveria ser diferente. Lá tem um triângulozinho, certo? E tem um Tzinho assim, ó, ok? Esse Tzinho quer dizer que aquele produto ele é transgênico. Então aquele produto ele foi manipulado. Outras coisas, olha, eles tiraram os genes nossos e colocaram em porcos. Eita, vai nascer um menino? Vai nascer uma... Não. Aquele porco ele vai produzir mais carne do que gordura, menos tocinho, certo? Eles pegaram os genes de um indivíduo e colocaram em tomate. A tomate, você sabe, ela madura, ela demora pouco tempo na geladeira ou fora da geladeira, apodrece. Ele demora mais a apodrecer, leva mais dias, até meses. Tem produto que passa muito tempo para estragar, certo? Enquanto que o natural, ele estraga mais fácil. Então isso aí é para ajudar também, né, na produção de alimento, né, na durabilidade desses alimentos. Né? A gente vai ver que tem um ladozinho
maléfico, obscuro, né? Mas tem esse lado que é a ciência, porque a demanda de alimento, a demanda de medicamento é grande, né? A população mundial está crescendo, né? Então a alimentação, o alimento também tem que crescer, tem que aumentar muito, que é muita gente comendo, fora os outros irmãos da gente, chamados outros animais, né? Que está envolvido ali também no campo, precisa de alimento. Então, através disso aqui, né, dos organismos geneticamente modificados e dos transgênicos, né, o homem está melhorando e aumentando a produção de alimento no mundo, certo? Vai trazer isso aí. Esses alimentos, eles podem ser, como eu falei para vocês, né, essa manipulação dos organismos vivos para produzir, né, ser aplicada aonde? Na medicina, o caso que eu falei da insulina, né, das células tronco, que a gente vai falar mais adiante, os hormônios, como o hormônio do crescimento, tem pessoal lá na hipófise, bem no meio da nossa cabeça aqui, lá na base do nosso cérebrozinho, tem a hipófise que ele produz um hormônio que desenvolve a gente, certo? Para o crescimento da gente. Tem pessoas que nascem com alguma deficiência nesse hormônio aí, e o que é que vai ocorrer? E nos genes que produz esse hormônio, ele vai nascer, ele não cresce, não desenvolve, fica anã. Certo? Então, aí antigamente o tratamento era feito com esses hormônios tirados de cadáveres, pessoas que já tinham morrido. Certo? Hoje não, é produzido dessa forma aqui. Certo? No tratamento da infertilidade, essas pessoas, já falando tanto sobre infertilidade, a pessoa não consegue engravidar, mas hoje existe um processo para ajudar, né, a pessoa a engravidar. Ok? Vai ter um gastozinho, mas tem. Na produção de vacina, no tratamento de câncer também. Então está envolvido a biotecnologia. Né, todo esse processo de manipulação dos transgênicos e das genéticas modificadas. Ok? Na agricultura, isso é uma parte, só exemplo da medicina. E na agricultura, como eu falei neste instante, alimentos, melhoramento geneticamente, o alimento mais nutritivo, né, com durabilidade, né, não estraga tão fácil, não apodrece tão fácil, tão rápido, certo? As colheitas mais resistentes às pragas, às adversidades climáticas, né? Tem plantas que aguentam mais o calor, o frio, né, a falta de água, né? Isso tudo é benefício para a humanidade, para a gente. Né? A gente viu que, nesse caso aí, né, como a humanidade está precisando de mais alimento, é uma população enorme, vai ver lá na China, né, sei quantos bilhões de pessoas, né, lá na Índia, é gente demais, e o Brasil aqui, o Brasil é um país que alimenta toda essa população aí, né, um dos principais. Os animais, como eu falei nesse instante, porcos com mais carne do que gordura, né, menos tocinho, né, você vê, bem finozinho, toicinho, mais carne. Os peixes, eles têm um crescimento 4 vezes mais acima do normal, tratado geneticamente. Okay? No ambiente, olha que maravilha. Vocês viram, acho que lá no 6º ano, sobre aqueles impactos ambientais, né? Os petroleiros, quando se bate, arrebenta o casco, aí derrama aquele óleo, né, aquele derramamento de óleo, chega às praias. No Brasil, o ano passado foi retrasado, teve esse problema grave, né? Graças a Deus o óleo não se une à água, né? O óleo não se une à água de maneira alguma, né? Porque o óleo ele é menos denso, né? Então ele não tem, Deus colocou essa forma, que maravilha, né? Você vê, você chegar em casa, pegar um copozinho, colocar uma gotinha de óleo para não estragar, porque, né, a mamãe precisa de papai. Então colocar uma gotinha de óleo, você pode passar o dia todo mexendo, quando você para, o óleo vai lá para cima, não se mistura. Então o homem retira aquele excesso através de boias, né, porque o óleo fica todo suspenso, o petróleo ali. Depois ele vai colocar o que no ambiente? Bactérias. Essas bactérias vai degradar, quebrar aquele restante daquele óleo ali, vai tornar ele em pedaços pequenininhos, pequenas moléculas que o próprio ambiente vai consumir.
certo? Vai deixar ali tudo bacana. Tanto no caso do petróleo, como também dos metais, né? Que são tóxicos, metais, né? A gente tem que ter cuidado desses também. Então, ver no ambiente aí como ajuda ao meio ambiente essa tecnologia usada, né, no nosso benefício também, né? Vamos ver agora as vantagens e desvantagens. As vantagens, né, a gente está vendo aí algumas, né, são inúmeras, né? O melhoramento e a qualidade de vida do mundo, né? Você vê na saúde, na agricultura, no meio ambiente, então são inúmeros, né? A gente vai enumerar aí, você vê algum livro aí ou na internet, você vai ver que é uma quantidade enorme, né? Tudo para melhorar o nosso padrão de vida, nossa qualidade de vida aí, né? A colheita, maior rendimento das colheitas, a resistência à praga, a durabilidade no tempo, dura muito mais para se estragar, né? Como demora mais estragar, apodrecer, o que é que vai ocorrer? Diminui o desperdício de alimento, né? Que a gente tem um desperdício enorme de alimento. Você pode olhar nesses mercados, né? A quantidade de frutas e verduras e carne que joga fora, né? Um desperdício enorme. E com isso vai o quê? Diminuir a fome no mundo, porque olha, se não fosse a ciência, se não fosse a biotecnologia, se não fosse a genética, a fome no mundo que você vê falando na televisão, né, ia ser muito, muito maior. 5 ou 10 vezes mais a fome no mundo. Tem fome no mundo, tem gente morrendo, tem gente precisando, mas ia ser muito mais, certo? Ia ser muito mais, ok? E os alimentos mais nutritivos, né? Isso é as vantagens da biotecnologia, dessa manipulação, dessa alteração que ocorre nos seres vivos, né? Tanto animais como vegetais, essa parceria. Isso ocorre o seguinte, vamos dizer que aqui seja meu DNA, ele pega um genes meu e liga a esse DNA aqui. Não é que vai nascer um Aécio aqui. Não. Só esses genes aqui é que vai alterar. Ele quer que esses genes aqui aumente, né, a polpa, né, o adocicado. E aí vai por diante. Agora, a desvantagem, né? Temos aqui a desvantagem, né? Os avanços causados pela biotecnologia podem causar também consequências negativas, né? Então, o avanço da biotecnologia pode trazer para a gente o lado negativo também, né? Isso aí o quê? Danos ao meio ambiente, né? Pode trazer danos ao meio ambiente. Isso aqui, alguns que são contra a esses transgênicos, nessas manipulações. E aí, por que isso? Porque é o seguinte, muita coisa boa é quase agora, certo? O resultado é quase imediato. Mas aí muitos cientistas dizem assim, e lá na frente, né, a longo prazo, o que é que pode ocorrer no organismo, na natureza? Alteração nos animais, no meio ambiente, né, na água, na terra, no nosso organismo. Será que essa manipulação não vai trazer problemas para o nosso organismo? Doenças que hoje a gente não tem, que pode vir lá na frente, né? Isso são as incertezas, todos esses produtos que o homem não tem, esses efeitos que podem ocorrer a longo prazo. A longo prazo pode dizer o que é isso? Há 5, 10, 15, 20, 50 anos. Né? O que é que isso pode ocorrer? Tem outra coisa também, diminui a biodiversidade, certo? A biodiversidade. Então, o que é isso aí, Aécio? Olha, é o seguinte, essa manipulação, ela faz com que se produza só uma característica, um tipo de indivíduos, certo? É como se você produzisse apenas essa caneta, certo? Essa compactazinha aqui, só dessa caneta aqui. Pronto, não vai ter outro tipo de caneta, certo? Aquela plantação, aqueles animais só vai ter esse tipo aqui. Não vai ter essa vida, diversidade de vida, ok? Isso o homem já viu no passado, antes de Cristo, certo? Esse melhoramento genético, o homem já manipulava, certo? O homem já fazia isso tanto na agricultura como nos animais.
O homem lá atrás, depois das cavernas, os homens lá que já começaram a criar aquele negócio, já sabe como é que ele fazia? Ele olhava assim para aquelas plantas, vamos dizer, para milho. Aí ele olhava aquelas espigas com aqueles milhozinhos pequenininhos, aquelas espigazinhas com pouco milho, aí aquela com muito milho, os milho mais grossinhos, mais suculentos. Aí o que é que ele fazia? Descartava aquele fraco e guardava aquele bom. Aí a próxima colheita, quando ele ia plantar, já nascia com aquela característica. E toda vez que ele fazia isso, ia melhorando. Aqueles animais, aqueles carneiros mais fortes, mais cheio de carne, mais lã, aí ele ia reproduzir, ia cruzar. Aqueles mais fraquinhos ele ia descartar, comia, vendia, sei lá. Então ele já fazia essa manipulação, certo? Mas ele também já sabia que fazendo aquilo e deixando só aqueles animais com a mesma característica ia causar problemas. Como? Para a biodiversidade. Porque é o seguinte, quando você cria ou plantas vários tipos diferenciados, você está se prevenindo. Para quê? Contra uma praga que pode vir. Certo? Uma praga. Então, se bater uma praga de fungos, de vírus, de bactéria naquela plantação, e aquela plantação foi imune àquela praga ali, vai dizimar totalmente, vai morrer, vai acabar tudo. Certo? Então, mas quando você tem uma biodiversidade ali, pelo menos uma certa parte, pode morrer aquela, mas aquela outra vai sobreviver e você vai plantar. Você vai começar de novo. Então é como a gente, vamos dizer, nós seres humanos. Pode vir assim, vamos dizer, uma pandemia, pode morrer, vamos dizer, de 1 milhão de pessoas. Pode morrer 900 mil pessoas, mas ficou o quê? 100 mil. Porque essas 900 pessoas pegaram aquela gripe, pegaram determinada doença, né? Então, o que foi que ocorreu? Eles não têm imunidade, defesa para aquilo dali, então foram dizimados, morreram pelas consequências da doença. Aquelas outras pessoas sobreviveram porque para aquele vírus, para aquela bactéria, para aquele fungo ali, elas são mais imunes, elas são mais fortes. Os seus anticorpos combateram. Então, aqueles seres vivos que ficaram, o que é que vai acontecer com eles? Eles vão se reproduzir. E vai aumentando de novo a população. Então, a biodiversidade é uma segurança para a espécie. Seja animal, seja vegetal. É uma segurança para a espécie. Então, para a ciência, isso é um lado negativo também, né, desses transgênicos. No caso, é o aumento de ocorrência de doenças também através desses produtos transgênicos. Né? Como eu falei, ele vai trazer coisa boa, mas ele não sabe ao longo prazo o que é que pode trazer. Então, para alguns cientistas, esses produtos transgênicos, ele pode trazer algumas doenças, como a gente pode citar alergias, né, diversas, depressão, câncer, né, resistência a antibióticos. Ele vê que a pessoa com certo infecção com bactérias, né, o médico passa antibiótico, passa tratamento e não consegue eliminar aquela doença. Por quê? Eles acham que devido a esses produtos há uma resistência a esses antibióticos. Né? O aparecimento de cânceres diversos das pessoas, né, se dá através do consumo desses transgênicos. Certo? Então você vê que a ciência tem um lado que defende e tem um lado que é contra. O lado que mostra as vantagens e o lado que mostra a desvantagem desses produtos. Né? Então, isso vai levar a longo prazo para a gente. Né? Porque existe esses transgênicos, né? Estão aí, estão à venda, né? E a gente está à mercê deles também. Ok? Olha, agora em outra páginazinha aqui, mais adiante, eu estou vendo, nós temos a clonagem, certo? Clonagem é um processo obtido de um indivíduo geneticamente idêntico, certo? Isso aqui é a clonagem. É um processo onde são obtidos indivíduos, uma cópia, né, geneticamente idêntico do outro indivíduo, ok? O clone já existe desde que o mundo é mundo. Né? Tem pessoas que, o clone foi por causa de uma novela que passou na Globo, né? Então, deu mais respaldo,
né? Mas o clone, ele existe, Deus colocou no mundo desde o começo. Um exemplo é as bactérias. As bactérias, a reprodução assexuada é um clone, né? Tanto de plantas como esses seres vivos, que se reproduzem assexuadamente, bactérias, como exemplo, né? Então eles podem se reproduzir e formar geneticamente, ele vai ter, os indivíduos eles vão ser geneticamente idênticos, certo? Ele vai ter a mesma cópiazinha aí. E como ocorre esse clone, Aécio? É o seguinte, vamos dizer que aqui tem uma célula, né? Aqui uma célula, aqui é outra. Toda célula ela tem aquelas três partes principais: membrana, citoplasma e o núcleo. Então, dessa célula aqui, eu vou tirar o núcleo dela. Tirei o núcleo dessa célula, descartei. Dessa outra célulazinha aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse núcleo dela e vou colocar implantado dentro dessa daqui. Certo? Vou implantar dentro dessa aqui. E o que é que vai ocorrer? Essas células aqui, ela vai desenvolver e vai ter as características de onde eu tirei essa célula aqui. Certo? Então, se eu tirei essa célula de mim aqui e implantei nessa aqui, eu estou ainda com minha célula. Ela vai desenvolver e vai nascer um indivíduo geneticamente, um clone da minha pessoa, né, com mesmas características genéticas. Ok? Com a mesma característica genética. Então, isso se faz através da manipulação de quê? Do núcleo, certo? Da manipulação do núcleo. Isso começou a ocorrer entre nós lá para os anos do começo da década de 90. Né? O primeiro resultado que ocorreu aí do clone, né, para a reprodução, ocorreu através de uma ovelha chamada de Dolly. Né? Isso foi em 1996, se eu não estiver enganado, 96 ou foi 96, mas eu tenho quase certeza que foi em 96. Então foi essa tecnologia usada nessa ovelha Dolly. De lá para cá já está, não é só ovelha não, é em vaca, é em plantas, é em bactérias, porque esse clone vai trazer essas coisas para a gente, que a gente falou no instante, esses produtos, né, da biotecnologia, né, para o nosso sustento, né, o sustento da nossa humanidade. Aqui nós temos, né, como eu falei, a manipulação dos núcleos, né, tirando de um, descarta, pega do outro e coloca ali. Então aqueles indivíduos vão nascer geneticamente idênticos. Com os humanos até hoje não se falou que ocorreu. Pode. A ciência diz que tem capacidade de fazer isso. Mas o governo, a religião, impede, né, que ocorra isso aí. Olha, se não tiver laboratório aí escondido, clandestino, que não faça isso. Né, que tem os cientistas loucos aí. Olha, quais são os problemas trazidos pelo clone? Né? Bacana, bonitinho, vai trazer, pode geneticamente iguais, como eu falei, não vai ter aquela biodiversidade, todos os indivíduos, vai ser aquelas plantas, aquele cafezal, só café com a mesma característica, botando aqueles frutos enormes, né? Mangas enormes, gado, a mesma qualidade do leite, a mesma qualidade de couro, a mesma qualidade de carne, né? Isso vai ser bom para a gente, isso é o lado benéfico que fala, mas tem um lado, né, ruim, da desvantagem, né? O que foi que ocorreu nesses problemas aí? Esses animais clonados, né, os defeitos deles que apareceram, as suas anomalias que apareceram, Dolly, depois ela teve que ser sacrificada, né? Há um envelhecimento precoce, né? Eles com a mesma idade desse pincel com essa caneta, esse pincel aqui que foi manipulado, ele começa a ter um envelhecimento mais precoce, né? Apareceu lesões hepáticas. O que é isso aí? Problema no fígado, né? Muitos problemas no fígado, tumores, baixa imunidade, quer dizer, adoecia facilmente, certo? Aparecia tumores, o que é? O câncer também,
né? Então tem esse lado bacana, né, de trazer produtos com qualidades idênticas, facilita a produção, mas só que tem esse lado maléfico, como eu falo, né? E a ciência e os nossos livros. Né? A gente não sabe o que vai ocorrer daqui a 30, 40, 50 anos no nosso organismo e no meio ambiente. Então esse é o lado negativo, ok? Ó, pessoal, agora a gente tem também falando sobre o exame de DNA, o ácido desoxirribonucleico. Né? O DNA, vocês têm um nome aí, ácido desoxirribonucleico, que é enorme o nome, né? Mas colocou só o símbolo aí, né? O nosso DNA. Né? Então, o teste do DNA é feito com o objetivo de analisar o material genético do indivíduo. Né? E com isso, identificar possíveis doenças que esse indivíduo possa ter. Então, o exame de DNA, ele vai estudar o material genético da pessoa. Na hora que ele vai estudar o DNA, aquela sequenciazinha de DNA, ele pode identificar possíveis alterações no DNA. Essas possíveis alterações no DNA vai trazer o quê? Problemas, doenças, lembra das síndromezinhas lá? Né? E outras tantas que a gente falou. Né? Verificando o aparecimento ali daquela alteraçãozinha ali, aí o médico, né, ele pode analisar lá e ver a probabilidade do desenvolvimento dessa doença. Né? O que vai trazer? Qual é a probabilidade de você ter essa doença, né, e passar para os seus descendentes? Ok? Então, o DNA não está só para descobrir doença também não, é ótimo. Certo? Porque através o DNA foi descoberto nos anos 50, 53 aí. Né? Então, no caso do DNA, através da sua análise, né, a gente pode descobrir alterações naqueles genes e evitar problemas futuros, né, essas doenças futuras, e tratar. Né? Você chega logo, você começa a fazer as coisas direito. Se você chegar antes, como antigamente, já não tinha mais jeito. E evitar, né? Através da descoberta você vai evitar, porque você vai saber a probabilidade que seus filhos possam ter. A probabilidade que você possa transferir através da sua carga genética, da herança genética para lá. Então, outra coisa que o DNA é importante hoje em dia é através de teste de paternidade. Antigamente não existia. O cara dizia não era pai, pronto, acabou. Né? O mundo acabava, acabou. Eu não vou assumir não sou pai hoje não. O teste de DNA, ele tem 99,99, 100% de acerto. Certo? Porque não é só o teste de DNA não. São vários, são em torno de 14 um pouco mais de 20 testes. Não é só do DNA não. Tem um teste de sangue, teste de proteína, de RNA, são vários. Para chegar àquele quase 100%, 99,99. Certo? Por isso que quando chega lá o papelzinho dizendo aqui, ó, meu amigo, ó, tá aqui escrito, você é o pai dessa criança, e no juiz você pode cair teso, né? Dizer que não foi, pronto. Ai, mas ela já teve a relação com 20, mas o seu espermatozoide, seu cabeção, foi que fecundou a menina. Ela pode ter relação com o Juazeiro todinho, mas o seu foi que gerou. Então você é que é o pai. Porque na hora que vai fecundar, só um espermatozoide. Você é um azarado. Viu? Cabra ruim. Vai agora assumir a criança. Vai pagar a pensão. Vai levar uns cascudos bons da polícia. Né? Paternidade. Às vezes um pai, abandonou, ou então a herança, né, de um tio, de um avô distante, para provar também. Olha que coisa boa hoje. O DNA também ele está envolvido no exame de tipos de câncer também. Da descoberta, porque o câncer também é uma herança genética. A probabilidade, vai lá olhar. Doenças cardíacas, você vê que tem muitas pessoas de uma mesma família. Aí a pessoa diz, eita, meu tio morreu do coração, meu avô morreu do coração, meu primo morreu do coração. Olha, genético. Quando vai para o doutor, meu amigo, vamos tratar, vamos
ficar todo ano, todos os anos fazer o examezinho, acompanhar como é que está o seu coração, porque você também pode ir para o caixão, porque a genética está lá no seu genzinho. Mas como você já identificou pelo exame, né, o doutor ali com medicamento, tratamento, todo ano fazendo todo esse processo, vai evitar que você tão logo morra. Né? Doenças cardíacas, falei nesse tanto, o mal de Alzheimer, né? O mal de Parkinson, certo? Também são doenças que possa vir no exame, identificado no exame de DNA, ok? Até diabetes, né? Diabetes tipo 1, 2, pode ser identificado tranquilamente pelo exame de DNA, certo? E também processos criminais, certo? Tem pessoas que cometem crime, através do DNA é descoberto quem matou aquela pessoa, né? Agora nós temos um mapeamento genético, mapear, né? Esse mapeamento genético ele serve para indicar em qual parte do DNA está localizado os genes ou um grupo de genes, né? E entender o surgimento de doenças, né, de origem genética, traçar a história evolutiva, né, no mapeamento genético, a história evolutiva do indivíduo, certo? Dele ou dos outros animais também, certo? O grau de parentesco que a gente tem, ok? Então, o mapeamento genético, ele está relacionado a isso, né? Serve para indicar, para localizar aonde se encontram esses genes, e com isso ele pode entender o surgimento de doenças que possam ocorrer, né? Esse mapeamento genético, no começo dos anos 90, 1990 mesmo, se eu estiver enganado, existe o projeto Genoma, são vários países, né, para desvendar. O projeto Genoma está relacionado à importância dele para desvendar o código genético e com isso descobrir tudo que ocorre nesses genes, as doenças, alterações que podem ocorrer, tanto nos nossos cromossomos, como nos nossos genes, né? E procurar o meio de evitar, né? Até a cura mesmo de muitas dessas. Então era um projeto que englobava vários países naquele período, né? Não, acho que não chegou os 100%, mas o que foi descoberto hoje em dia trouxe ainda várias coisas boas para a gente, ok? E os melhoramentos das nossas condições. Olha, agora nós temos o nosso, por último, o nosso aconselhamento genético, né? O aconselhamento genético, né? É um processo realizado com o objetivo de identificar a probabilidade de ocorrência de uma determinada doença e a chance dela ser transmitida para o indivíduo, certo? O aconselhamento genético. Então você vai casar ou tem um relacionamento com a pessoa, você viu que ela falando com você, ou mesmo você observou aquela família tinha algumas pessoas com síndrome, né, com doenças, como a gente falou, do coração, de câncer, surgia muito isso naquela família. Então eu vou fazer um aconselhamento genético, tanto de um lado como do outro, tanto para ocorrer com um homem como uma mulher. Quando você vai casar, você tem um relacionamento, você tem que observar tudo, né? Não é só o comportamento social dele, não. Você tem que, para depois, lá na frente, você não se arrepender também, certo? É um processo que vai, nesse caso, identificar tudo aí que ocorre, né? E ver a probabilidade também toda essa doença, a chance que pode ocorrer dentro da sua família, na transmissão para isso, né? Então, olha, o aconselhamento genético, em geral, a pessoa só deve se preocupar nesse aconselhamento se existir evidência mesmo, certo? Se você notar, certo? Só é necessário, eu vou fazer por fazer. Não, na família eu estou vendo que está tudo bacana, pelo menos é 90%, não estou vendo casos nenhum, nem foi relatado, nem de um lado nem do outro. Então não há necessidade, certo? Não há necessidade. Só se você tiver alguma evidência de risco, né? De risco que possa vir ser transmitido para os seus filhos. Aí pode ocorrer um aconselhamento genético. Aquela árvore genealógica que a gente estudou, o heredograma que a gente viu lá na frente,
certo? Aquilo ali faz o aconselhamento genético, que hoje existe, né? E a alteração no feto, né? O que pode ocorrer. Então, esse é o procedimento do aconselhamento genético. Então, ele vai dizer a probabilidade de vocês ter ou não, né, criança com essa síndrome, criança com esse tipo de doença, né, vai ocorrer, porque isso aí é o acaso. Isso não está dizendo que eu vou ter um menino com Down a vida, não. E sabe que eu posso casar com uma mulher, a família dela tem vários da minha, e não nascer nenhum. Né? Você não vai adivinhar. Então há probabilidade. Né? Você sabe que a probabilidade pode ser 0, pode ser 5, pode ser 50, pode ser 100%. Certo? Agora a gente tem a pesquisa, né? As células tronco maravilhosa. Né? Oh, que beleza, as nossas células tronco. As nossas células tronco são aquelas células que têm a grande capacidade de se diferenciar. Certo? Essas células tronco, ela tem uma capacidade de se diferenciar, né? Ela poder se tornar outras células do nosso organismo, certo? Outro tipo de células, ok? Então, o uso dessas células tronco tem demonstrado uma eficácia grande no tratamento de várias doenças, né? Devido a isso que eu falei, você tem no seu livro, devido à diferenciação celular dela, ela se transformar em outro tipo de células. Isso é maravilha. Então ele pode tirar lá do embrião, né, umas células lá do embrião, parece que é 4 ou 5 dias, né, e nas células da medula óssea, quando você doa sangue, né, você vê na televisão pedindo para doar sangue. Eu já falei para vocês, eu tenho esse pecado grande, enorme, peço perdão a Deus e aos meus irmãos, que eu não dou sangue é porque eu tenho medo da agulha. Eu digo isso, certo? Eu peço a Deus perdão toda vez. Quando eu vejo uma pessoa pedindo sangue, eu perdoe por caridade. É o medo. Se Deus me fez assim medroso, um dia eu vou criar, né, vergonha na minha cara e vou doar sangue. Mas eu tenho medo da agulha. Diz que a agulha é grossa. Diz que é assim. Eu digo, doutora, desse tamanho que só ver a agulha eu vou morrer na hora lá. Dá um desmaio. Não adianta, né? Então essas células tronco, elas salvam a vida. Certo? Na hora que se coloca lá, ela vai substituir aquelas células velhas, né? Aquelas células que vai se transformando em câncer em outras células, ou combater essas células danificadas, essas células que vai produzir certos tipos de doença. Então, no caso, as células troncos, elas podem ajudar no tratamento de qual? Da leucemia, né? Que a gente chama o câncer, né, o aumento exagerado dos glóbulos brancos e a diminuição dos glóbulos vermelhos. Aí causa leucemia, né, muita gente morre no mundo. Problemas cardíacos, aquelas células, aqueles tecidos cardíacos, né, defeituosos, ele vai substituir. Não é que ele vai formar um coração, não. Ele vai substituir aquelas células aí, porque elas são células capazes de transformar em outras para substituir aquelas células danificadas ali. Células do tecido sanguíneo, né, hematológico, né, e doenças degenerativas, né, aquela que vai causar problema na movimentação, né, da pessoa, na sua articulação, termina indo para a cadeira de roda, né, vai causar problema no sistema nervoso e no sistema muscular, atrofiamento. Então ela vai ajudar esse processo. E o estudo, as pesquisas com as células tronco cada vez mais está aumentando, cada vez mais melhorando, né? Isso vai trazer uma sobrevida enorme para esses nossos irmãos, né? E que Deus proteja a gente não sabe o dia de amanhã. Okay? Então essas células têm uma grande capacidade de se diferenciar, são as células totipotentes, né? Tem uma grande capacidade de se diferenciar e com isso facilita muito, ajuda no tratamento, né? Fica mais a eficácia no tratamento de diversas doenças, ok? Então tá aí, pessoal, o nosso capítulo 2, né? O encerramento do nosso capítulo 2 e da nossa genética. Espero ter contribuído, né, com vocês. Dê uma lida, procure ler, procure estudar, né, adquirir cada vez mais conhecimento. E eu recomendo que vocês olhem na internet, leia,
Procure, você tem agora, não é só com a ciência não. Procure na matemática, português. Eu falo sempre, estou sempre falando para dar uma sacudida. Essa professora passou ali verba, eu não entendi, né? Porque às vezes o barulho da sala, do ventilador, não sei o quê, né? Muita gente, eu tô, apesar de ser remoto, às vezes dentro de casa, eu não entendi muito o celular, né? Deu um panezinho ali. Olhe na internet. Não é necessário você passar o dia na internet, não, estudando não. Aqueles 10 minutos, 20 minutos. O professor de geografia estava falando ali sobre os planetas. Olhe, vá atrás, né, de inglês e tudo mais, pessoal. Ok? Então dê uma lida no livro com carinho, né? Faça as atividades. Estou anotando tudo que vocês mandam, certo? Para que agora, no começo agora de outubro, né, a gente está encerrando nosso terceiro bimestre. Okay? Se Deus quiser e Ele quer. Okay? Então, pessoal, espero ter contribuído, que Deus proteja vocês e a sua família. Dê saúde e prosperidade a todos. Okay? Sejam felizes, cuidado, né? Cuidado máximo, que hoje em dia as coisas estão feias. Né? Estudar sempre, não tenha preguiça. Estudar porque vai ser a chave do seu futuro. Ok? Deus abençoe todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele vai querer, porque a gente só está fazendo o que é bom. Tchau, pessoal. Felicidade para todos.